especialmente, né, para os nossos clientes, mas não só para os nossos clientes, eu acho que para a comunidade jurídica como um todo, a gente poder traçar um debate, claro, superficial, ninguém quer aprofundar, o espaço não é para a gente aprofundar nisso, mas é mais para compartilhar, darmos o nosso parecer de como a gente enxergou essa primeira semana de implantação, digamos assim, né, da mecânica de duplo fator de autenticação nos tribunais, com essa mecânica do PDPJ e toda essa fase de transição. Então, vamos ficar primeiro todo mundo na mesma página. E até quem não assistiu, a gente tem um episódio de podcast que a gente gravou recentemente com Alexandre Libonati de Abreu, que é o juiz do CNJ, um dos responsáveis pelo programa Justiça 4.0, PDPJ, né, portal do Judiciário, ou JusBR. JusBR também é o nome mais moderno e atual do PDPJ, do portal. Mas vamos tangibilizar isso. A gente tem acompanhado aí, né, Li? Os clientes têm reportado, a gente tem acompanhado junto com os nossos clientes, eu acho que nos últimos, especialmente 15, 20 dias, até semana passada, a maior preocupação da comunidade jurídica como um todo, com essa implantação, com esta migração, era a perspectiva de duplicidades. Porque, além dos tribunais locais disponibilizarem suas informações, eles também estão obrigados a encaminhar suas informações para o CNJ. E este, por sua vez, também disponibiliza. E a discussão é, se ambos me disponibilizam essa mesma informação, qual que eu vou levar em conta juridicamente? Então, tivemos um bom tempo de discussão sobre isso foi sanado por duas perspectivas. Primeiro, porque veio lá um ato normativo do Barroso que adiou para maio os efeitos dessa mudança, tornando-a definitiva só a partir de maio. Até maio, durante essa fase de transição, o que foi deliberado é que vai valer o tribunal de origem, o tribunal legado. Então, ainda que o PDPJ disponibilize, porque o tribunal de São Paulo está mandando para o CNJ, vale o tribunal de São Paulo, né? Um exemplo. Mas a partir de maio, quando encerrar esse prazo, em tese, todos os tribunais deverão ter aderido a esse portal. E daí, uma vez que todos tenham aderido, vai ser exclusivamente via portal, via JusBR do CNJ, todos os atos oficiais. Então, acho que até aí está tudo ok. Daí começamos, a partir do momento que entramos nessa fase de transição por conta dessa dilação de prazo, que ocorreu há 15 dias atrás, a primeira preocupação que veio foi com duplicidades, mas isso foi sanado. Do ponto de vista jurídico, foi sanado e ficou ok, porque eu sei qual é a fonte que eu devo levar em consideração para fins de contagem de prazo, que é o que mais preocupa. Do ponto de vista operacional, que não é só para fins de contagem de prazo, a preocupação ficou na cadência de informações. Eu poderia ter dobrado o número de informações que eu teria que tratar no dia. Então, tratar o triplo de andamentos, o dobro de publicações, diversas informações de painéis eletrônicos do Brasil, tudo duplicado. Essa era uma preocupação até da comunidade jurídica como um todo, até uma semana atrás, que não era uma preocupação nossa, né, Li? Não. Então, já você vai falar por que não era uma preocupação nossa e por que a gente até disponibilizou uma news e nos comunicamos com o mercado para explicar por que não era, por que não foi uma preocupação nossa, porque a nossa mecânica, de alguma maneira, já blinda um pouco esse processo. E agora, essa semana, Zé está aqui também com a gente, porque ele vai colocar um pouco também desse aspecto. A nova preocupação passou a ser o duplo fator de autenticação de uma portaria de 2024, que já previa esse duplo fator de autenticação, mas que a partir de 1º de abril tornou obrigatório. Logo depois que se tornou obrigatório e foi colocado no ar, muitos tribunais recuaram, por razões óbvias, virou um caos. E daí a gente vai deixar esse terceiro ponto, então, para um segundo momento. Primeiro, vamos falar da preocupação até semana passada e por que essa questão das duplicações, das duplicidades de atos, Li, era uma preocupação geral da comunidade e a gente acabou se posicionando como algo que não nos preocupava tanto por conta de uma mecânica que a gente já tem tecnológica aí dentro da própria plataforma, né? Sim, a gente acompanhou aí todo o mercado, né, e vimos que ficou bem polvoroso, todo mundo recebendo duplicidades, retrabalhos, né, triplicando o trabalho de operacionais, de controladorias jurídicas aí dentro das sociedades, e aí pegando a nossa mecânica tecnológica, né, o reflexo, isso não teve impacto nos nossos clientes, né, nós apuramos aí
corpo a corpo com os nossos clientes, ao longo aí de uma semana, 10 dias, se estava tendo impacto dessas duplicidades em andamentos, publicações, e o reporte foi que não, que estava seguindo o fluxo deles normal, nada mudou. Por quê? Isso é importante dizer que a gente definiu uma política, né, Li, de fazer esse corpo a corpo e acompanhar quase 5 dezenas de clientes que têm carteiras nacionais. Nacionais e carteiras... Carteira pontual, senão o cara vai validar uma hipótese lá do Mato Grosso ou lá do Rio Grande do Sul, que para a gente é uma realidade, mas a gente tem que olhar para a realidade nacional e validar todos esses sistemas disponíveis em todos os judiciários nacionais, né? Tanto que nós pegamos os clientes que abrangem, né, território nacional, e com volumetria, né, onde a gente sabe que o impacto dessas carteiras é muito maior se ele começar a receber isso em duplicidade, né? Se hoje ele recebe 200, ele teria que receber 400, e a gente sabe que é inviável na operação esse tipo de tratamento. Porém, como a gente tem a nossa mecânica tecnológica de agrupamentos, onde a gente não vai entregar duplicidades, os nossos clientes estavam bem seguros de que a gente até entrega a duplicidade, vamos explicar melhor isso, mas a duplicidade não vai dar trabalho para o usuário. Não dá trabalho, exato. Porque isso. O tratamento é uma única vez que ele vai fazer, vai validar isso dentro da plataforma, né? É duplo, mas está tudo empacotado. É um conjuntinho. A única interface ali de 6 iguais, ou identificado um agrupamento. Então, você tratou uma vez, você está tratando 6 de uma vez. Tratou as 6 de uma vez, exato. Exato. Então, todas já alocadas dentro de uma interface. Isso até gerou, daí também, antes de entrar na tua pauta, Zé, para a gente uma oportunidade de fazer algumas melhorias, né? Porque daí, se a gente, mesmo não tendo resposta ou informações dos clientes de que essa duplicidade era um impacto para eles, do ponto de vista operacional, o que nos deixou muito felizes, né? Sinal que a nossa mecânica, independente dessas crises que existem, né, operacionais, do ponto de vista de mudança de normas e tudo mais, a gente percebeu que a gente tem condições de... A nossa mecânica, digamos, que contingencia esse risco, vamos falar assim. Mas teve uma situação que a gente até fez uma melhoria, que tem a ver com deixar na interface já a clareza de que aquele prazo já existe, já tinha sido tratado, né? Porque a gente pega de diversas fontes, por nome, por número de processo e tudo mais. Então, se eu já tratei pelo número do processo, quando eu recebo por nome, além do agrupamento, eu já vejo que existe na agenda um prazo para aquela tarefa, para aquela demanda, para aquela publicação ou para aquela intimação, seja lá qual for o ato judicial. Isso também traz um pouco de... segurança e eficiência, né? E de usabilidade para o cliente, porque ele está vendo ali na tela e está conseguindo ser mais eficiente na rotina. Então, vamos ver, isso que importa, ele tem uma informação ali mais clara e não impactar tanto na rotina operacional. E visualmente, né? Porque ele não vai ter que clicar em lugar nenhum para chegar nessa informação, né? Já está ali. Ele bateu o olho, ele já sabe que tem algo agendado ali. Em relação a esse ponto, você quer contribuir com alguma coisa, Zé? Não, é uma mecânica que a gente vem estudando há bastante tempo também, né? Tentando agrupar essas informações aí o máximo possível, apesar de toda a diferença, seja no texto, essa duplicidade que aconteceu aí nos últimos dias, publicações que saíram no dia 1º, também saíram no dia 2, porque são sistemas diferentes, enfim, a disponibilização aí acabou mudando e essa duplicidade ficou mais visível ainda, né? Então é algo que a gente vem tentando agrupar o máximo possível para facilitar o dia a dia da... Aplicando inteligência tecnológica para facilitar a vida do usuário na hora do vamos ver, é isso que a gente está falando, né? Exatamente. Então, ao invés de eu ter 7 trabalhos, eu quero ter um só, quero que a tecnologia me identifique que são 7 coisas ali iguais ou parecidas, ou com apenas nome de advogado diferente. Ou, se ele não identificou que é duplicidade, pelo menos eu boto o olho e vejo que aquele prazo está tratado. Então, é mecânicas e camadas ali, para a gente ser mais eficiente possível. Em relação à duplicidade, eu acho que está ok, a gente acabou nem se manifestando muito lá na semana passada e retrasada, porque nós também temos uma filosofia aqui, sobre alguns aspectos, um pouco conservadora, é importante dizer isso para o nosso cliente, para o mercado como um todo. O conservadorismo não tem a ver, não se contrapõe ao nosso olhar de inovação, não é isso. Nosso conservadorismo, nesse caso, eu acho que, primeiro, porque somos uma empresa fundada e muito pensada como cabeça de advogado e de consultor aqui, né? Então, a gente se preocupa muito com o prazo do nosso cliente, com a rotina do nosso cliente. Então, não adianta a gente ficar fazendo testes e colocar em riscos rotinas que a gente não tem clareza sobre, de fato, como ele vai se consolidar.
E acho que isso já é uma ponte para essa segunda pauta desse papo nosso aqui, né, para a gente compartilhar com o mercado e também especialmente com os nossos clientes, que é o duplo fator de autenticação que passou a ser obrigatório a partir de 1º de abril. Ao invés da gente ficar tentando, a gente tem que contingenciar esse risco. Contingenciar esse risco é pensar, puxa, se isso acontecer, como a gente vai lidar com esse cenário, quais seriam as saídas possíveis, claro. Mas antes de comunicar isso para o mercado, o que a gente quer é encontrar solução, porque o melhor dos mundos é quando a gente tem uma solução e a gente entrega, e os nossos clientes falam, nossa, eu não estava nem sabendo, nem senti. Eu falo que esse é o nosso maior desafio, né? A política de sermos conservadores é nesse sentido, de antes de fazer alarde para o mercado, a gente ter uma solução e já entregar uma solução e ninguém nem saber que o problema existiu. Nem sempre isso é possível, por óbvio. Às vezes, essa questão da dupla autenticação é um desses fatos. A gente não se manifestou expressamente sobre isso antes, porque a gente queria identificar qual era o impacto e se, de fato, isso ia gerar uma grande dor para os nossos clientes. Percebemos que causou algumas dores, sim, para alguns poucos clientes, apenas aqueles que consomem através que usam dentro da ForeLegal os painéis de intimações. Porque quem usa as intimações, as publicações, diários oficiais, DGEM, tá tudo ok. Mas para quem usa os painéis, em alguns tribunais, existe um desafio um pouco maior. E daí agora o Zé vai explicar um pouquinho isso para a gente também, para ficar claro de como é que a gente está contornando, as saídas que a gente está encontrando para driblar isso. Também, claro, o fato dos tribunais terem recuado. Isso foi para o ar. Vocês imaginam que os robôs estão trabalhando e entregando para vocês automaticamente todas as informações. E a partir de segunda-feira, a regra era o seguinte: eu te entrego, o robô entrega a informação, mas você tinha que parar, pegar um código que você recebia no seu e-mail, colocar dentro da plataforma para daí o robô pegar e te entregar a informação. Ou seja, toda automação e inteligência cai por terra. Aliás, é uma inversão absoluta de valores e de eficiência nesse caso. O que adianta automatizar se você vai ter que ter alguém dentro da tua unidade, dentro da tua estrutura? Alguém não, alguém, né? Algumas pessoas dentro da tua estrutura tendo que catalogar código que o CNJ ou os tribunais vai te mandar por e-mail. Isso seria uma insanidade. Então, mas assim, é o que nós tínhamos. Terça-feira era essa a nossa realidade. E daí começamos a encontrar caminhos até que os tribunais, muitos recuaram, e recuaram para tirarem essa exigência quando o acesso é por certificado A1, que é o que acontece por parte da maioria dos nossos clientes. Os que não têm, a gente está recomendando que tire. Mas agora eu vou deixar você falar, Zé, explica melhor para a gente aí essa política, essa regra, como é que a gente contingenciou e o que você está vendo como possível cenário aí para as próximas semanas, ainda nessa fase de transição até maio. Vamos lá. Primeiro, o que é o MFA, né? Ou 2FA também conhecido. Algum sistema que vai te mandar uma contrassenha, seja por e-mail, seja por aplicativo, seja por alguma ferramenta secundária, que você tem que informar, ok, só eu mesmo, fui eu que recebi esse código, colar num campo, né, num formulário, e esse formulário vai ser enviado, ok, seu acesso foi liberado. Isso normalmente é usado quando você tem um usuário e senha, por exemplo, para login, né? Então, por segurança, você ativa o MFA, você vai receber um código e digitar esse código, beleza, confirmado que é você. No caso dos processos dos tribunais, a grande maioria já permite que você faça login na plataforma via certificado A1, o que já é uma etapa bem mais segura do que um simples usuário e senha, né? Então, o 2FA, para certificado A1 também, ao meu ver, é um pouco de exagero nessa história toda, mas ok, foi uma escolha feita, não. Então, uma política de absoluta segurança. Exato. São sistemas sensíveis, informações sensíveis, identificar realmente que é o advogado que está logando na plataforma, enfim, ok, faz parte da segurança. Agora, o quanto isso impacta, principalmente, primeiro para o advogado, né, que vai ter que tirar um certificado A1, a maioria já tem o A3, por exemplo, que é um dispositivo, uma pendrive, um cartão. Depende do estado, a maioria usa o token, porque vai para fora, faz esse trabalho. Exato. E muitos clientes que a gente... nos escritórios, né? Muitos clientes que a gente conversou utilizam A3. E aí, para você usar esse certificado numa plataforma, enfim, os tribunais até permitem que o leitor do A3 seja atrelado à plataforma, mas, no caso de uma plataforma terceira que vai acessar essa informação, o A3 não vai ser muito útil, então ele precisa tirar um A1.
Então já tem um primeiro ponto aí que eu preciso criar, ou pagar por um novo certificado para esse acesso acontecer via plataformas terceiras, vamos chamar assim, né, que não é do Somos tribunal. nós ou qualquer tecnologia que existe no Brasil, Exatamente. para esclarecer para quem está nos ouvindo, né? Exatamente. Então, o primeiro impacto aí está no advogado, que o certificado A1 para sistemas terceiros, e o segundo impacto para o time de tecnologia, que precisa fazer essa mecânica funcionar, né? Então, antigamente, até pouco tempo atrás, alguns tribunais ainda permitiam usuário e senha, ok, mecânica simples para você acessar a área do advogado no tribunal. Colocando o A1, também ok, foi uma mecânica diferente, mas certificado e senha, você também consegue acesso. Mas aí entrou o MFA, também com A1. E isso impacta em, primeiro, o advogado ter que ficar, se você quiser um sistema único, onde você concentra as informações, ao invés de ficar espalhado em todos os sites, as plataformas de tribunais, né, os sistemas de tribunais, eu quero concentrar num único sistema para eu e meu time conseguir gerir essa informação. Acaba ficando inviável. Eu não vou conseguir concentrar isso, vou ter que acessar ou a plataforma do próprio CNJ, né, ou a plataforma dos tribunais. Só que ainda tem um certo desconhecimento do próprio advogado de como usar essa plataforma do CNJ. Né, o que eu preciso fazer, eu logo o certificado A1, como funciona, a usabilidade, então tem um aprendizado. Tudo novo ainda, né? É uma curva ainda, né? Exato. E aí, o sistema interno que ele contratou para facilitar a vida dele acaba sendo impactado porque houve um bloqueio, vamos chamar assim, na hora de capturar essa informação. A gente viu essa semana muitas empresas de tecnologia compartilhando alguns até com os textos ásperos, do tipo, o problema não somos nós, né? E por que está toda a comunidade tecnológica, jurídica, dizendo o problema não somos nós? Porque não é mesmo, a questão é institucional e ela é muito séria, é uma política pública que a gente sabe da importância de centralização de dados do tribunal, de todos os tribunais no CNJ, como a gente disse, a gente esteve com o juiz assessor do CNJ, que é o Alexandre Libonati, recentemente, a gente sabe da importância dessa política pública, nós não estamos colocando isso na mesa, debatendo a importância dessa política pública, mas o que a gente está colocando aqui é o impacto efetivo que isso pode causar do dia para a noite na vida de muitos advogados. E não é problema de uma empresa, né? Então não é problema do cliente, não é a Forelegal, não é a tecnologia que você usa para fazer a gestão dos seus certificados digitais, não é seu software digital, não é a empresa de jurimetria, não é isso. É uma questão que está por trás disso, que é acesso a dados, e a mecânica que foi instituída ou que foi determinada que seja obrigatória é uma mecânica incompatível com tudo que existe do ponto de vista de inovação desenvolvido e aplicado. E daí todo mundo vai ter que se readaptar. Ou para isso, ou esperamos que todos consigam se readaptar de alguma maneira para a gente olhar para a perspectiva da eficiência, porque não dá para reinventar a roda agora, né? E colocar pessoas para ficar catalogando um código, né? O MFI, esse é o nome que se dá, né? Não dá para colocar gente no time para ficar reescrevendo MFA. É possível, eu tenho certeza que o povo de tecnologia, falando de tecnologia lá no CNJ, PNUD, nossa, todos os times de tecnologia desse país devem ter saída para ser muito seguro, sem precisar dessa rotina que é extremamente analógica e que impacta drasticamente na eficiência das operações, certo? Contramão da eficiência. Exatamente. E aí, o primeiro impactado é o advogado, obviamente, né, com acesso à informação, ao prazo que ele precisa cumprir. Advogado em todas as esteiras, você está falando, porque o advogado que trabalha sozinho, profissional liberal, que tem seus 5 prazos, 1 ou 2, 3 prazos por dia, ele vai acessar ali com o código, ele já faz isso manualmente, tá? Sim, sim. Mas tem os advogados de empresas, daí tem os advogados das grandes bancas societárias, que isso daí é quase que tudo automatizado. Como é que eles vão tornar isso analógico agora? Então, são dezenas de desafios, por isso que é muito complexo essa história. Porque são dezenas de desafios e complexidades de soluções para cada grupo do setor jurídico, para o advogado, também para a magistratura, para membros do Ministério Público, afinal de contas, isso torna obrigatório para todos os geral, né? Inclusive eles. Inclusive eles, todos. Então, além do primeiro impacto aí, como a Celina disse, do advogado em todas as, de ponta a ponta, né? Seja o cara que trabalha sozinho ou um grande escritório, vai ter um aprendizado envolvido, aí ainda tem uma parte que ele precisa parar e entender o que está acontecendo. E como
segundo impactado, dependendo do momento aí, as empresas de tecnologia. Porque a gente é surpreendido com uma alteração, com uma alteração de CAPTCHA num tribunal, que usou um serviço novo, ou até que 2 MFA com certificado. Tudo isso a gente precisa entender, adaptar, desenvolver e lançar para o cliente, né? Então, quando a gente pega aí, muitas vezes, de uma semana para outra, aqui uma notícia compartilhada, apesar da portaria ser do ano passado, não tem clareza, eu não vou usar transparência, mas não tem clareza nessa data. Então, tal data, isso vai entrar no ar, como aconteceu com o DJN para maio, né? O foi DGEM. prorrogado. DGEM foi prorrogado para maio. Então, a gente sabe que dia 15 de maio o DGEM vai estar no ar. Então, não se tem muita clareza dessas datas. Toda a obrigatoriedade de todos os tribunais fazerem adesão ao portal, ao JusBR. Exato. Então, não se tem muita clareza dessas datas. Então, as empresas de tecnologias aí envolvidas, pega de uma semana para outra, ou de um dia para o outro, pensar numa solução, desenvolver essa solução, disponibilizar para o cliente, que algumas vezes pode não dar certo, pode não funcionar, foi o caso dessa última mudança. Um e-mail cai no spam, por exemplo, eu perdi acesso via sistema. E até se chegar nisso... Correram atrás, especialmente PJE, né? Todos do PJE começaram a voltar atrás, porque todos os advogados começaram a fazer um monte de reclamações no tribunal. Tá desligado. E reportaram para as ouvidorias dos tribunais. Aí os tribunais recuaram e desligaram. Então, o quanto isso impacta no mercado jurídico como um todo, nas empresas de tecnologia que prestam serviço, que tentam inovar para o mercado, né, e acaba sofrendo, algumas vezes tem o time lá definido para melhorias do seu produto, e acaba sendo surpreendido, então para com a minha melhoria, que é facilitar também a vida do advogado, para entrar com uma outra melhoria, para burlar, de certa forma, né, não no sentido pejorativo, mas você tem que contornar essa dificuldade, né, você tem que contornar essa dificuldade para conseguir acesso à informação. E aí chega implementada a solução, que basicamente vai ser teste, que nem ambiente de teste a gente tem, só vai saber no dia, a hora que virou a chave, que vai saber se funcionou. Conversei com CTOs e CEOs, né, o Zé sabe disso, e quem está nos ouvindo, conversei com muitas empresas, né, porque a gente tem contato claro do mercado e tem que ter. Todos nessa situação de espera amanhecer, coloca para funcionar, sente como está. Algumas conseguiram, outras não. Nós já havíamos conseguido, no entanto, houve esse recuo aí por parte da maioria dos tribunais, especialmente de PJE. Mas é um baita desafio, porque você não tem nem como testar antes, né, Zé? Vai dar certo? Como é que você sabe? É só no dia. Simula situações. E você aí, vai simular situações, ok, mas é só no dia que tornou obrigatório, que vai para o ar, é que você vai ter certeza de como é que se operacionaliza isso. Você não trabalha na prevenção nesses casos. E veja, a gente está falando aqui de uma mecânica que, ok, o MFA, segurança e tudo mais, mas a gente está dependendo de um envio de um e-mail para que toda essa mecânica funcione. Ou seja, e-mail já é conhecido há algum tempo, né? Se o e-mail cai no spam... Por isso que deu problema na terça-feira. Google e Amazon começaram a, acho que, bloquear os e-mails com os códigos de MFA que os tribunais estavam mandando, porque perceberam um volume drástico e excessivo desses e-mails. Eu não estou explicando do jeito técnico, porque não é minha competência, eu não sei, mas foi o que eu entendi, fazendo contato com pessoas, inclusive, dentro dos órgãos públicos envolvidos nesses processos. Estava um caos. Por isso que tiveram que recuar, porque estava inoperante esse processo. Passou a ser impossível, né, de operar, não só do ponto de vista de eficiência, mas eu estou falando do básico. A gente não está nem falando de eficiência, a gente está falando do mínimo de operação rodando em cima dessa premissa, o que foi assustador. Mas aí a gente está terminando a semana, essa primeira semana, com essa regra afastada, certo, Zé? Sim, está inativa em todos os sistemas aí até o momento. Pelo menos para quem tem o A1. Exato, a gente está falando de A1 aqui. Claro. Deixar claro. Então, a nossa comunicação para todos os nossos clientes, e para aqueles que não são nossos clientes, mas são clientes de outras tecnologias. Primeira dica, tire o seu certificado A1 se você não tem, porque qualquer tecnologia vai depender dela. Estamos torcendo para que via A1 a gente consiga ter acesso ao que a gente precisa sem atividades manuais, que é o que enseja ou que sugere esse MF, como chama? MFA, toda hora eu esqueço esse código, que é o duplo fator de autenticação. Se isso cair de forma definitiva,
ou pelo menos for flexibilizado a partir do uso do A1, que já é um certificado muito seguro, a gente está no caminho de segurança de continuarmos 100% operando com toda a eficiência que a gente vem trabalhando aí e construindo ao longo desses anos. É isso, não é? É isso. E que se pense e facilite o acesso a essa informação para todo o ecossistema de empresas que querem evoluir o mercado jurídico. Independente de login, certificado, etc., se pensar em APIs, em serviços profissionais, né? Por mais que a gente está falando de governo, existe toda uma estrutura por trás disso, mas que se pense em mecânicas profissionais para se entregar essa informação, nem que isso tenha que ser cobrado de alguma maneira. Né? Não vou discutir o como isso vai acontecer, mas disponibilizar essa informação de maneira estruturada e eficaz para o advogado e para as empresas. Ou seja, a política pública é nobre, mas torná-la de fato estruturada, operante e que permita desenvolvimento efetivamente, não é só dos negócios tecnológicos, é muito o que a gente fala aqui, deixando isso claro para quem está ouvindo a gente. Quando a gente fala em consolidar, estruturar, não é para benefício das empresas de tecnologia, é para benefício de toda a estrutura jurídica. Exato. Porque advogado que trabalha de forma eficiente promove mais eficiência no seu trabalho, isso atinge efetivamente o judiciário. Eficiência dentro do judiciário também é uma pauta que está muito presente hoje. Então, e eficiência do sistema de justiça, de todos esses agentes da justiça que somos todos nós, seja trabalhando com tecnologia, seja trabalhando com a inteligência jurídica, advogados, promotores, juízes, judiciário, somos todos o quê? Agentes e sujeitos de uma grande cadeia da gestão da justiça desse país. Então, não é para beneficiar, ou não é com aquele olhar de, porque isso é bom para a empresa de tecnologia. Essa é uma visão um tanto quanto pequena da questão, né? Porque a questão de fato de valor aí é consolidarmos eficiência dentro do sistema de justiça nacional, é consolidação de democracia. Então, tem uma coisa muito maior por trás de tudo isso, que e esse é o nosso olhar, essa é a nossa proposta de valor, e por isso que a gente está aqui compartilhando essas informações com vocês, e a gente vai seguir acompanhando, atentos, e vamos voltar, se necessário, até outras gravações como essas, aí semana a semana, para ir compartilhando com todo o mercado um pouco da nossa visão, o que a gente está vendo e como é que a gente está alinhando aí, digamos, driblando os desafios dessas novas mecânicas todas que estão aí. Mas a gente pode dizer para os nossos clientes que estão todos bem amparados e seguros dentro da perspectiva de que a gente está contingenciando os riscos e fazendo o que nos cabe fazer dentro desse processo de transição até maio, quando a única fonte a gente espera que passe a ser só PDPJ e JusBR. É isso, né? É isso aí. É isso aí. E é isso. Vamos torcer para que tenhamos próximos dias aí mais estáveis e voltamos com novas comunicações. Obrigada, Li. Obrigada, Ju. Valeu. Obrigada a vocês.